Amados irmãos, graça e paz. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 34. Enquanto você está abrindo sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 34, eu gostaria de pedir ao pessoal da mídia que pudesse colocar os slides do Ministério de Homens, para alertar sobre o encontro que haverá no mês de julho. Isso, nos dias 26 e 27. Congresso de Homens. É o som. Eu me chamo Pastor Nino, Isso. eu sou um dos pastores auxiliares da Igreja Evangélica Batista de João Pessoa, a IEB, e hoje eu estou tendo esse privilégio de convidar cada homem de Deus para participar do nosso 9º Congresso de Homens da IEB. Esse congresso ele vai acontecer entre os dias 26 e 27 de julho, no dia 26 às 18h30 às 21 horas e no dia 27 das 8 da manhã às 17 horas. Nós vamos trazer um tema extremamente relevante para os homens de hoje, homens cristãos que têm enfrentado tantos desafios. O nosso tema é Homens Fortes em Tempos Difíceis. Está baseado no legado de Neemias. Então nós vamos ver o legado de Neemias para o homem cristão de hoje. Queridos, nós teremos as presenças de 3 colegas pastores que vão nos ministrar durante esses dias. Teremos a presença do pastor José Alves, é um pastor presbiteriano, um homem de Deus, vai nos ministrar a palavra de Deus nesses termos. Nós temos também a presença do pastor Aristarco Coelho, que é um dos diretores do ITEBS, não é? Eu diria é a casa de treinamento, a faculdade dos batistas aqui no estado da Paraíba. E teremos também a presença de um pastor do Betel, o pastor Inácio Neto. Então, queridos, vocês são nossos convidados, gostaríamos de tê-los aqui. O investimento que você vai fazer é de apenas R$ 25. É um valor muito baixo para tudo que você vai receber aqui nesse período dos dias 26 e 27. Esses R$ 25 nos dão direito ao almoço, ao coffee break e ainda participar de alguns pequenos brindes que serão sorteados ao final do dia 27. Então contamos com a sua presença, traga seus amigos, não é? Homens de Deus também para ouvir a palavra de Deus. Queremos dizer que temos 300 vagas disponíveis e você precisa ocupar uma delas. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Jó, capítulo 34. Só para lembrar os irmãos, nós agora estamos falando sobre Eliú. E nós já tivemos um primeiro momento falando sobre Eliú. Eliú é um quarto que observa toda essa movimentação, observou os 3 discursos anteriores daqueles que se diziam amigos de Jó. Lembrando a vocês, o primeiro Elifaz, aquele que fez o que fez, porque não sabe o que Deus faz, acusando Jó dentro de uma teologia chamada teologia retributiva. Em seguida, quando a gente pensa em maldade, também pensa em Bildade. E Bildade entra com toda a maldade, apimentando mais ainda o discurso, acusando Jó, inclusive, de coisas que ele não havia feito. E quando a gente pensa que não pode mais piorar, aí entra Zofar. Isso é uma forma para a gente decorar, de alguma forma, as intenções com que os amigos de Jó trabalharam, digamos assim, os seus pensamentos diante do coitado, do pobre Jó. Terminado todos os discursos, Eliú, o mais jovem, pede a palavra, começa a falar. No capítulo 32, Eliú chama a atenção, exorta a atenção. No capítulo 33, ele executa o seu primeiro discurso. E hoje nós vamos ver o segundo e o terceiro discurso de Eliú. Eliú, ele profere 4 discursos com temáticas bem definidas, com temáticas bem distintas. As questões que estão em jogo hoje haverá de ser observado na ótica de Eliú, esse jovem que tem uma atitude diferente dos amigos de Jó, mas de uma forma maravilhosa tem feito uma contribuição significativa
porque se você observar a posição de Eliú em relação a todo o texto no livro de Jó, você vai ver que ele será uma grande introdução para o momento em que o próprio Deus haverá de entrar nesse diálogo. O próprio Deus haverá de intervir nesse ciclo de discursos. As questões que estão em jogo hoje são a justiça de Deus e o valor de uma vida piedosa. Nós vamos ver agora no capítulo 34 o segundo discurso de Eliú. Em determinados momentos ele vai estar falando para os sábios, em determinado momento ele vai estar falando diretamente para Jó, e em determinado momento, diante da exortação que vai ser feita por ele, de forma sincera, de forma humilde, ele vai estar falando, inclusive para si mesmo, reverberando coisas que Jó tinha dito nos discursos anteriores, mas trazendo uma releitura disso de uma forma mais saudável, com uma atitude mais positiva, apesar de exortadora. Capítulo 34 de Jó, nos versículos 1 a 4, o texto diz assim: Eliú continuou: ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Olhe para mim um instante, você percebe que Eliú tem uma atitude diferente dos amigos de Jó. Qual é a atitude que Eliú tem? Veja no versículo 4, ele chama a todos, ele conclama a todos para juntos tentarem discernir, tentarem aprender. No versículo 3, ele dá uma resposta no sentido dessa exortação, pois o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Isso aí ele está dando uma resposta direta a um dos questionamentos que Jó fez a Zofar nos capítulos anteriores. Se não falha a memória, o capítulo 12. Mas no versículo 4 você já vê que o coração de Eliú é um coração que exorta, mas a atitude de Eliú é uma atitude positiva. É uma atitude de congregação, é uma atitude de unidade. Não é aquela atitude de segregação, de desfazer. É uma atitude de união, de tentar discernir junto, colocando o pensar como algo fundamental nesse momento. Aí, a partir daí, ele começa a falar sobre questões profundas. A partir do versículo 5. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça. Apesar de eu estar certo, eu sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Preste atenção nesse versículo 9. Preste atenção nesse versículo 9. O questionamento que Eliú levanta agora é um questionamento muito sério. Muito sério. Irmãos, em primeiro lugar, Eliú está reverberando no seu ver algumas das palavras que o próprio Jó havia falado nos capítulos anteriores. Quando ele diz, Jó afirma, ou seja, ele está falando sobre Jó: eu sou inocente, Deus me nega a justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Ele está reverberando, ele está repetindo aquilo que Jó já tinha dito no passado. Você vai ver isso no capítulo 9, no versículo 22. No capítulo 21, no versículo 17. No capítulo 24, os versículos 1 e 12. Só que nesse contexto aqui, Eliú raciocina: ora, Jó, se você se acha inocente, se você entende que Deus, apesar de você se achar inocente, está contra você e fez, digamos assim, faz de você o alvo dele, a ideia que você está querendo passar, Jó, é que os ímpios e os justos são tratados da mesma forma e não vale a pena obedecer ao Senhor desse jeito.
Então, se os justos são tratados da mesma forma, se você diz que está fazendo o certo do jeito certo, todavia está sendo atacado por Deus, isso dá a entender, Jó, que você está dizendo que não dá lucro agradar a Deus. Irmãos, pense numa tocada de ferida que Eliú deu agora na alma de todo mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque, com toda sinceridade, esse é um dos grandes questionamentos que nós, muitas vezes, fazemos quando estamos passando por momentos difíceis em nossa vida. Quantos de nós já não fez esse tipo de questionamento? Pelo menos, irmãos, houve uma época na minha vida que eu fiz esse tipo de questionamento. Senhor, será que vale a pena fazer o certo do jeito certo? Fazer como a tua Bíblia diz, manter a fé, porque as portas não se abrem. Será que seria verdadeiramente um lucro eu estar com o Senhor? Esse questionamento que Eliú faz é um importante questionamento. Quando as pessoas passam por provas na sua vida, esse tipo de pensamento sempre surge. Se Deus trata justos e ímpios igualmente, seria perda de tempo agradar a Deus? Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O livro de Jó é um livro de esperança, mas ele não nega os nossos mais profundos questionamentos. É por isso que a Bíblia é o que é. No livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz que é uma espada cortante, penetrante, que vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Meu irmão, não se sinta diminuído, se porventura, em algum momento da sua vida, você questionou a si, você questionou a Deus pelo fato de você estar passando por uma situação difícil, porque está fazendo o que é correto. Em nome de Jesus, entenda, é melhor sofrer amando a Deus e fazendo o que é correto, do que muitas vezes estar nos benefícios que o mundo nos dá, vivendo por conveniência, e no final de tudo, o final de nossa vida, ser uma separação eterna do Senhor. Em nome de Jesus, entenda, quando nós sofremos com Deus, o nosso sofrimento não é eterno. E a nossa vida não é aqui na terra. Nós somos passageiros nessa vida. Não estamos aqui para negar esse tipo de pensamento. Nós somos humanos e Eliú está expondo um pensamento humano. Ora, se sofre o justo, se sofre o ímpio, se todo mundo sofre, se a gente sofre porque faz o certo, do jeito certo, que lucro há em adorar o Senhor? Como disse um teólogo muito interessante, um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Do ponto de vista do mundo aqui, de fato. Mas quando a gente olha com o olhar de Deus, do ponto de vista da eternidade, o próprio Paulo diz que as tribulações que nós passamos aqui, não se comparam com a glória do Senhor que está resguardada. Irmãos, a palavra de Deus é, sobretudo, uma palavra que nos instila esperança. Em nome de Jesus, entenda, é melhor um questionamento assim, sincero, mas abrindo o coração diante de Deus, do que muitas vezes repetir jargões religiosos sem discernir o que está sendo colocado. E aqui discerna o seguinte: há esperança. Quem escreve a história é o nosso Deus. Amém? Em seguida, a partir do versículo 10, a temática vai ficando mais profunda. E Eliú começa a realçar atributos desse Deus Todo-Poderoso, no sentido de tentar convencer a Jó de que Deus não era aquilo que em tese foi levantado pelos amigos, de que Deus não é aquilo que em tese ele pudesse estar pensando até aquele momento. Irmãos, existem duas formas de conhecermos a Deus, pelo menos dos textos bíblicos, diante de uma disciplina que é chamada teologia sistemática, é a análise
de todos os textos bíblicos à luz de uma doutrina específica. Quando nós estamos estudando sobre Deus, Deus não é e não pode ser objeto de estudo do homem, como, por exemplo, na ciência. O cientista vai, abre um sapo. No que ele abre o sapo, ele vê o rim, ele vê a cabeça, ele vê o estômago, ele vê as vísceras. Isso aqui é assim, isso aqui. Não, Deus não pode ser encarado como objeto de estudo pela mente do homem dessa forma. Deus, nós estudamos aquilo que Deus permite que nós estudemos dele. Nós estudamos aquilo que Deus permite. Através da revelação, ele revela, ele mostra aspectos dele que podem ser estudados. E dois aspectos fundamentais do texto bíblico como um todo, nos dois testamentos, apontam para os nomes de Deus, que mostram características desse Deus Todo-Poderoso, e os atributos que esse Deus tem. E através desses atributos, que são seus qualificativos, suas qualidades, nós temos uma ideia na nossa mente do poder, da graça, da influência, da maravilha, da magnitude que é esse Deus Todo-Poderoso. E aqui Eliú começa a trabalhar o conceito da bondade de Deus. Deus é bom, olha só. Por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento. Agora ele está falando todo mundo. Longe de Deus esteja o fazer o mal, e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que no caso, o que o homem fez, e lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverte a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Pergunta retórica. Resposta: ninguém. Se fosse intenção dele e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Aí Eliú começa de uma forma majestosa, poderosa, a mostrar, longe de Deus esteja o fazer o mal. Irmãos, nesse ponto aqui, o jovem Eliú tirou nota 10. Eliú merece elogios por sua preocupação com o fato de Jó fazer de Deus o autor do mal de uma certa forma em alguns de seus discursos. E na sua frustração, irmãos, nós precisamos conhecer que Jó quase chegou perto de acusar Deus da prática do mal que lhe havia chegado. E Eliú mostra esse perigo. Ele diz: Jó, longe de Deus esteja fazer o mal, tenha cuidado com as suas conclusões. Os versículos 13 a 15, Eliú está sendo zeloso para com a glória de Deus. Deus como sustentador soberano, que demonstra a graça a cada momento, ao outorgar vida, ao outorgar fôlego a todo mundo. Ele está dizendo: Jó, esse Deus é bondade pura. Se ele tivesse a intenção de destruir a gente, Jó, ele retiraria o nosso fôlego, a humanidade toda pereceria, o homem voltaria ao pó. Meu irmão, se você consegue respirar sem o auxílio de máquina alguma, e está aqui nesta noite, glorifique ao Senhor. É dádiva de Deus para a sua vida. É o que Eliú está dizendo. Se retirasse o fôlego, se retirasse o espírito, todo mundo morria, Jó não ficava nada. É Ele quem mantém a vida. É Ele, pela sua bondade, que mantém tudo, mantém todas as coisas funcionando. Longe dele está em fazer o mal, longe dele está em perverter a justiça. Deus é bom e a todos Ele mantém a vida. Segue o texto. Nessa ideia de Deus é bom, ele também falou: Deus é justo.
E agora ele vai começar a mostrar, olha Jó, Deus é bom, Deus é justo, mas Deus, ele também é soberano. E como soberano, é dele a vontade. É ele quem decide, é ele quem define. Veja aí a partir do versículo 16. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me e escute o que lhe digo. Agora, Eliú está se dirigindo diretamente a Jó. Versículo 17. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis, vocês nada valem, e aos nobres, vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos, tanto o rico quanto o pobre, são obra de suas mãos? Morrem no momento em plena noite, cambaleiam e passam. Os poderosos são retirados sem a intervenção de mãos humanas. Ou seja, Jó, é Deus quem faz todas as coisas. Deus é soberano. Eliú ressalta o governo imparcial de Deus, tanto para pobres como para ricos. Eliú ressalta a justiça de Deus, que atende a todos. E na ideia do versículo 19, todos são obra das suas mãos. Ou seja, Jó, a soberania de Deus alcança tudo e a todos. E Ele é justo, nosso Deus é soberano. É Ele quem comanda, é Ele quem diz. Isso é uma grande palavra de esperança para nós, irmãos. Quantas e quantas vezes nós passamos por situações, e eu já vi aqui, muitas pessoas dizerem que em determinadas circunstâncias, as pessoas lhe deram um ultimato. Muitas vezes eu ouvi pessoas aqui dando testemunho de que foram aos médicos e os médicos disseram assim: não há mais nada que possa ser feito. O X da questão é, quem foi que falou isso? Se porventura foi um médico que falou, se porventura foi um advogado que falou, se porventura foi um juiz que falou, se porventura foi um economista que falou, se porventura foi um administrador que falou, se porventura foi o que foi, sendo aqui da terra, ele falou do ponto de vista dele. Ele não pode alcançar o ponto de vista divino. É Deus quem faz e acabou. Enquanto a questão estiver aberta, há esperança. Esse Deus pode modificar a qualquer momento a estrutura, porque Ele é soberano, é Ele quem faz. Então essa mensagem, ela surge no coração como uma mensagem de esperança. Deus, Ele é bom, Deus, Ele é justo, Deus é soberano e Deus, Ele é onisciente. A partir do versículo 21. Pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante, onde os que fazem o mal possam esconder-se. Não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, Ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar. Versículo 25, visto que Ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados pela impiedade deles. Ele os castiga onde todos podem vê-los, porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre
e ele ouviu o clamor do necessitado. Em todo o texto que nós vimos aí, dos versículos 21 até o versículo 28, Deus é aquele que conhece toda a situação, Deus é aquele que repara nos atos, Deus é aquele que presta atenção. Onisciência de Deus é garantia, irmãos, de que Ele não vai cometer nenhum engano quando Ele castigar os malfeitores. Deus não tem necessidade de marcar datas específicas para examinar as pessoas. Ele examina no tempo que Ele quer, quando Ele quer, e quando Ele julga com perfeição, porque Ele conhece todas as informações, Ele conhece tudo sobre aquilo que Ele está julgando. Só Deus é quem pode fazer isso. Deus sabe de tudo e quando julga, Ele julga com reta justiça. Não se preocupe. Meu irmão, que palavra de esperança para nós. Eu tenho orado pelo Brasil, juntamente com os pastores aqui. O meu clamor, irmãos, sempre tem sido o mesmo. Pai, passa a nação brasileira a limpo. O que não presta, retira. Entra com justiça e executa a justiça que só tu podes executar, porque tu é quem sabe tudo e todas as coisas. É por isso que a justiça do Senhor é boa e é perfeita. A dos homens é falha, mas a dele não, porque ele conhece tudo. A gente não sabe das informações aqui, irmãos. Um diz uma coisa, outro diz outra. Um diz que era para ser assim, outro diz que era para ser assado. Um julga de um jeito, outro julga de outro. A gente tem mais de 140 mil leis objetivas. A gente não sabe em tese como é que é. A gente está vivendo um momento de Isaías 5:20. Estão chamando o doce de amargo, estão chamando o amargo de doce, estão honrando a ladrões. A gente está vivendo um momento muito difícil, meu irmão. Só Deus é quem pode passar o nosso país a limpo. E tem uma coisa, é doloroso. Se é para sair, é doloroso. Eu não sei se você já teve a possibilidade, a oportunidade. Eu pelo menos tive essa crise. Eu, quando jovem, estourou em mim um bocado do coisa que o povo chama cabeça de prego. E dizem os mais antigos, e minha mãe disse para mim, enquanto você não estourar, o principal, disse, tem um principal. O principal meu deu aqui nessa perna. Se você ver minha perna, parece que ela tem um tiro, mesmo aqui. No dia que eu fui tirar, não deixei ninguém tocar. Você pode deixar aqui, eu mesmo tiro. Eu botei a perna assim, botei de um lado, botei do outro e fui espremendo, até sair um troço preto que tinha dentro. Meu irmão, é dor. Do mesmo jeito, o nosso Deus tem condições, Ele vai fazer na nossa nação, Ele vai espremer, Ele vai tirar o caldo. Eu creio num Deus que pode fazer aquilo que os juízes não haverão de fazer. Eu creio num Deus que haverá de fazer leis, inspirando as pessoas num legislativo podre que hoje nós temos, não tem condições de fazer. Eu creio num Deus que quando passa limpo, Ele conhece tudo e todas as causas. E quando Ele passa, todo mundo olha e diz, Deus passou por aqui, louvado seja o nome do Senhor. Não é tempo, meu irmão, de baixar a cabeça, é tempo de orar. Aquilo que nós não podemos executar muitas vezes, o Senhor pode, Ele sabe. É hora da igreja colocar os joelhos no chão e clamar para que o Senhor entre com justiça na causa brasileira. Esse Deus é um Deus poderoso, soberano. E tem uma coisa, viu? Ele responde se Ele quiser. Versículos 30. Mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se ele esconder o rosto, quem poderá vê-lo?
No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações, para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Deus responde, meu irmão, se Ele quiser. Eliú tenta apresentar, com essa resposta, digamos assim, uma dúvida que Jó tinha colocado, que era o fato de Deus não estar lhe ouvindo. Eliú está dizendo, Jó, Deus ouve, Ele é soberano. Mas sabe uma coisa, Ele responde se Ele quiser. Ele responde se Ele quiser. Irmãos, eu já tive uma angústia dessa na minha vida. Eu sempre gosto, quando eu tenho tempo, de colocar alguns textos da palavra de Deus e estudar a fundo, com profundidade. E uma vez eu coloquei o texto em Romanos: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Parará, 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 parará. Quando eu terminei de colocar esse texto, que comecei a estudar ele profundamente, eu tinha como objetivo fazer uma mensagem baseada nele. Recebi uma ligação. Um amigo meu ligou para mim, na época eu toquei num conjunto, e esse era um dos que tocavam no conjunto comigo. Ele disse: Cassé, a mãe de um amigo nosso aí morreu. E foi, Isaac, como foi? Ela estava indo para a igreja, isso aqui foi aqui em Jaguaribe, viu? Ela estava indo para a igreja, para a reunião de oração de senhoras, e na esquina da casa dela, o assaltante atacou ela, e além de roubar a besteirinha que ela tinha para dar de oferta, coisa pequena, deu um tiro na nuca dela, aqui em Jaguaribe. Eu soube dessa informação, fiquei abalado. Ele disse: o enterro vai ser tal, a gente vai mandar uma representação assim, beleza, vamos orar por ele e tal. Desliguei o telefone, voltei para o computador. Estava lá a frase: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Aí eu desliguei o computador e me ajoelhei. Disse: aí não tem condição não, Senhor. A minha compreensão é muito pequena. Como é que a morte da mãe de uma pessoa, mãe que estava indo para a igreja, que leva um tiro na cabeça, um latrocínio por mixaria, num bairro tido como bairro calmo, como é que uma coisa dessa contribui para o bem? Irmãos, eu orei muito, porque eu orei angustiado com essa verdade. Foi uma verdade que, como uma espinha de traíra, estava na minha garganta, que a espinha de traíra ela abre, fica difícil de sair. E depois de muita oração, eu cheguei à compreensão, irmãos, de que nós só vamos ter o conhecimento pleno quando nós estivermos face a face com o Senhor. Enquanto não estivermos face a face com esse Deus, tudo o que a gente tem muitas vezes são especulações. O que resta é a convicção e a fé que nos faz destilar esperança no coração, levantar a cabeça e seguir adiante. E o certo é: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Se Deus vai responder a algum questionamento meu, Ele responde se Ele quiser. Ele é Deus. E eu que fui feito por Ele.
E se ele diz que o que ele faz é bom, quando nós estivermos face a face com ele, ele vai nos mostrar o porquê. Enquanto não, nós só temos especulações daquilo que nós podemos sentir, ver, ouvir, cheirar, os nossos sentidos. E o nosso conhecimento não alcança o conhecimento eterno do Senhor. Com humildade no coração, eu baixo minha cabeça diante de um Deus soberano e louvo a Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer ou deixar de fazer a cada um de nós. Amém? Segue o texto, versículos 31 a 33. Aqui a gente vai ver questões da justiça do Senhor. Só que a gente vê uma exortação de Eliú para que prestássemos atenção na justiça de Deus. Versículo 31. Suponhamos que um homem diga a Deus: eu sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostre-me o que eu não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Aí ele agora se reporta a Jó. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Eliú faz uma exortação indireta para que Jó se arrependa, se porventura ele fez alguma coisa. Essa exortação indireta está nos versículos 31 e 32. Suponha que um homem diga: sou culpado, mas eu não vou mais pecar, mostre-me o que eu não estou vendo, então eu não vou fazer mais. Isso aí ele sugerindo para Jó de forma indireta, mas no 33 ele faz diretamente. Meu filho, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não sou eu. Então ele, de forma indireta, sugere que Jó se arrependa. De forma direta e incisiva, ele fala, ele mostra. A atitude de Jó, de Eliú, é uma atitude interessante, é de exortação. Versículos 34 a 37. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram: Jó não sabe o que diz. Não há discernimento em suas palavras. Ou seja, ele está reverberando aquilo que outras pessoas falaram sobre Jó para ele. Versículo 36. Se Jó sofresse a mais dura prova por sua resposta de ímpio, ao seu pecado ele acrescenta revolta, com desprezo bate palmas entre nós e multiplica as suas palavras contra Deus. Eliú exorta Jó a ter cuidado com as palavras que ele está falando. Sabe por quê? Porque muitas vezes, no afã de querer falar, no afã de querer desabafar, é possível que nesse desabafo a gente fale algo que não deva falar. E Eliú está trazendo essa concepção, essa exortação a Jó, dizendo: Jó, cuidado com as palavras. Se você multiplica as suas palavras como você está falando agora, é como se você estivesse batendo palmas contra esse Deus. Tenha cuidado, Jó, tenha cuidado. Aí ele começa o terceiro discurso, a partir do capítulo 35. Eliú prosseguiu: você acha que isso é justo? Pois você diz: eu serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta: que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Retorna à mesma temática do capítulo passado. Que lucro eu tenho em seguir a Deus e fazer o que é certo? Eliú acha que Jó é injusto, Eliú acha que Jó é incoerente ao esperar que Deus atue em sua causa, mas ao mesmo tempo deixando subentendido que Deus não se importa se o homem é justo ou se é ímpio. E isso mexe com o coração de Eliú. E deve ser levado em consideração aqui, e aqui é uma coisa muito interessante desse texto: mesmo que a gente respeite a expressão da alma da pessoa, essa expressão ela precisa ser analisada com cuidado para que não se exceda, não se fale besteira. Aí ele começa
a mostrar mais outro atributo de Deus a Jó. Eliú começa a mostrar a transcendência de Deus. Olha só, a partir do versículo 4. Desejo responder-lhe a você e aos seus amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja, mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso o afetará? Esse o é Deus. Ou seja, Eliú está dizendo, se você pecar aqui na terra, Jó, isso vai afetar Deus como? Lá no céu. Me diga aí. Se os seus pecados forem muitos, o que é que isso lhe fará? No caso, fará a Deus. Se você for justo, ou seja, em contrapartida, se você for bom, o que ele lhe dará? Ou seja, se você for bom aqui da terra, isso no céu vai importar em quê? Ou o que ele receberá da sua mão, se você for justo? Versículo 8. A sua impiedade só afeta aos homens, seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. Eliú começa a mostrar para Jó que Deus não é afetado na sua essência pelo bem ou pelo mal que o homem fizer. Por quê, irmãos? Por uma realidade muito fantástica do ser de Deus. Deus, ele é transcendente. Ser transcendente é entender que Deus, ele é separado e é superior em relação à criação, em relação à história. Deus, ele é muito maior do que tudo aquilo que ele criou. E Eliú está dizendo, olha, se você faz o bem, pode ter certeza que não vai afetar lá em cima não. Se você faz o mal, pode ter certeza, esse Deus, ele é transcendente, Jó. Ele é maior do que tudo, do que todas as coisas. Agora veja, ao passo em que ele é transcendente, Jó, ele também é imanente, ele está próximo. Veja a partir do próximo versículo, versículo 9. Os homens se lamentam sob fardos de opressão e imploram que os libertem do braço dos poderosos. Mas não há quem pergunte, onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgirem cânticos, que nos ensina mais que os animais da terra e nos faz mais sábios que as aves dos céus? Quando clamam, ele não responde. Por quê? Por causa da arrogância dos ímpios. Eliú está explicando a Jó. Olha, Jó, a aparente distância que esse Deus tem se deve à motivação errada que muitas vezes os homens têm quando estão buscando a Ele. Buscam na sua arrogância, não buscam a Deus com humildade. Versículo 21. Quando clamam, Ele não responde por causa da arrogância. Irmãos, é possível inferir que na visão de Eliú, Jó não seja uma pessoa ímpia. Mas é possível inferir que na visão de Eliú, Jó esteja sendo arrogante. E em função da arrogância das palavras, Deus tem se mantido calado e não tem falado. E aqui, irmãos, uma grande lição para todos nós. Esse Deus que é transcendente, que é maior do que tudo, do que todas as coisas que Ele criou, Ele também é imanente. Quando a gente fala de imanência de Deus, nós estamos falando de um Deus pessoal, um Deus que marca a sua presença na atividade do homem, na criação e na história. Ele é maior, é grande, é poderoso, mas Ele também é imanente no sentido de ir, de interagir, de ser um Deus que pessoalmente acompanha e atende às causas. Ele é grande, mas Ele cabe no coração daqueles que buscam a Ele com sinceridade e estão quebrantados. Irmãos, essa visão
como descrição de Deus é muito importante para nós, os cristãos. Sabe por quê? Por causa das visões de mundo que hoje em dia nós vemos aí. Eu não sei se você sabe, mas existe uma visão de mundo que nega a realidade do sobrenatural. Nega a realidade da existência de um ser superior, de um Deus poderoso, que fez tudo com propósito e que dá propósito à criação e dá propósito à história. Essas pessoas que não creem nesse ser superior, em tese são chamados de ateus. A de não teós, Deus, ateós, ateu. Ele é materialista, ele só consegue crer naquilo que ele vê. Ele só consegue crer, em tese, naquilo que a ciência pode lhe dar, naquilo que ele pode contemplar com a sua visão. Ele não conhece uma realidade sobrenatural, uma realidade metafísica. Mas existe um grupo chamado agnóstico. E o agnóstico é um grupo que tem crescido muito ultimamente nas universidades, tem crescido muito ultimamente em cristãos que estão, digamos assim, traumatizados ou desalentados, porque de alguma forma foram feridos na sua comunidade de fé. O agnóstico é aquele que entende que existe uma realidade, existe um Deus, mas nós não podemos conhecê-lo. Existe um ser superior, existe uma realidade metafísica, sobrenatural, mas nós, gnosco, gnose, conhecimento, nós não temos condições de interagir e de conhecer esse ser superior, de interagir e de conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Agnóstico. Ele olha para as religiões e diz, essas religiões têm tudo aí? Isso aí não tem, não consegue entender, não consegue penetrar essa realidade desse Deus. Agnóstico. Aí, aqueles que entendem que existe um ser superior, está dividido em dois grupos. Nós temos os deístas e os teístas. Deísta com D, teísta com T. O deísta com D, com D. D de dado, D de doido. Deísta com D. Ele entende que existe um ser superior, mas que esse ser superior, ele fez tudo, fez todas as coisas, deu corda e deixou para lá. Ele não quer interagir com isso, não. Ele está separado. Ele lá e eu aqui. Deísta. Aí tem o teísta com T. T de total. O teísta é aquele que entende que existe um Deus, e esse Deus, ele é imanente e transcendente, e ele interage com a realidade das coisas criadas. O teísta com T se divide em dois, tem o teísta natural e o teísta bíblico. O teísta natural é aquele que tenta provar a existência e a imanência desse Deus através dos estudos humanos, como sociologia, como filosofia, parará, parará, parará. Excelente expressão desse tipo de conteúdo é um camarada chamado Tomás de Aquino. Mas existe o teísta chamado teísta bíblico ou revelacional, que é aquele que entende que Deus é um Deus pessoal, que se relaciona com aquele que o busca, que em Cristo Jesus faz uma aliança e que tem condições de conhecer, não Ele de forma profunda, mas aspectos dele que fazem com que ele possa viver bem aqui na terra e no final de tudo estar face a face com Ele. É o teísta bíblico. Nós somos teístas bíblicos.
Quando a gente entende isso, a gente reconhece esse Deus todo-poderoso, maravilhoso, grande, mas também reconhece que Ele está próximo de nós, que Ele está ao nosso lado, que Ele nos acompanha, que Ele sabe das mínimas coisas do nosso viver, que se importa conosco. É esse Deus que Jó tenta entender, mas não consegue, e que Eliú tenta mostrar, mas Eliú diz: Jó, precisamos ser mais humildes. Para encerrar, versículos 13 a 16. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem, o Todo-Poderoso não lhes dá atenção, pois muito menos escutará quando você disser que não o vê, que a sua causa está diante dele e que você tem que esperar por ele. Mais que isso, Jó, que a sua ira jamais castiga, que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Cuidado com as suas palavras. Assim é que Jó abre a sua boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância, ele multiplica palavras. Irmãos, hoje Eliú deu um show. Porque Eliú hoje nos inspira a que nós, no nosso coração, por algum instante, deixemos de lado os nossos problemas, que são muitos. É possível que muitos aqui tenham entrado com o coração angustiado, agoniado, com decisões que precisam ser feitas, com problemas que precisam ser encarados. É possível que esteja gente aqui triste, porque necessita de uma intervenção divina, seja nos relacionamentos, nas finanças. Mas hoje, me permita a franqueza de Eliú. Eliú nos atenta para que hoje, nessa noite, nós adoremos ao Senhor, não pelo que Ele pode fazer a cada um de nós, mas que nós adoremos ao Senhor pelos seus atributos, pelo que Ele é. E o texto hoje nos mostrou de forma clara atributos de Deus que trazem esperança à nossa alma. Nosso Deus é bom, Ele é justo, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é transcendente, fez tudo, fez todas as coisas, mas Ele é imanente, Ele é pessoal, Ele se importa com o que nós éramos, se importa como nós estamos, e Ele traz ressignificação para a vida daquele que nele crê, e Ele tem um futuro para nós. Há um plano de Deus para cada um de nós. Ele é o que é e acabou. E nós precisamos louvá-lo pelo que Ele é. Um Deus poderoso, maravilhoso, bom, justo, soberano, onisciente. O conceito de onisciência, olha só, Deus conhece plenamente a si mesmo, e Ele conhece todas as coisas reais e possíveis, num ato simples e eterno. Onisciência. Deus é onisciente, é poderoso. Irmãos, os atributos de Deus são maravilhosos. Os atributos de Deus são tão grandes que nós não podemos entender completamente Deus através de um atributo só. E aqui eu quero fazer um alerta à igreja, em nome de Jesus. Cuidado com esse discurso quando diz: Deus é amor. Irmãos, Deus é amor, mas Deus não é só amor, não. Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, mas é justiça. Eu quero lembrar aos irmãos que os atributos de Deus, eles existem igualmente ao mesmo tempo, na sua natureza. Ele não é mais amor e menos justiça. Ele não é mais justiça e menos amor. Ele não é mais bondade e mais misericórdia. Ele não é menos sabedoria
nem transparência, nem... Não, irmãos, Ele é o máximo de todos os atributos dEle. Quando Ele julga com justiça, Ele também ama com amor, na mesma proporção, na mesma dimensão. Uma coisa não anula a outra. Quando Ele julga com o seu amor. É por isso que Davi não quis cair na mão dos homens, porque os homens quando julgam, julgam sem misericórdia. Quando Deus julga com a sua misericórdia. Ele não anula um atributo em relação ao outro. Todos os atributos de Deus estão maximizados nele. E Deus é maior do que a soma dos seus atributos. Se você pegar todos os atributos de Deus, colocar numa lista, essa lista extensa, entenda que Deus ainda é maior do que toda a lista que você botar, porque Deus é grande e acabou-se. Deus, é grande. E se você, meu irmão, você percebe a ação do Espírito Santo de Deus, que testifica no teu coração, de que você é filho de Deus, que ao ouvir a mensagem dele, o teu coração se acende, o teu coração vibra, isso não é motivo para arrogância espiritual, isso é motivo para humildade espiritual, por entender que esse Deus poderoso, Ele nos amou e pela sua graça nos alcançou, abriu a nossa visão espiritual. Agora eu sei de onde vim, agora eu sei porque sou assim, e agora eu sei que mais dia ou menos dia eu vou estar face a face com Ele. Irmãos, eu só canto canções do século passado. Eu não sei cantar essas canções de hoje, não. Porque eu não tenho tempo para ouvir. Os irmãos me perdoem. Eu não estou atendendo às demandas da mídia gospel, não. Para mim, tanto faz quem está lá na mídia ganhando dinheiro. Mas para mim mesmo o que vale é declarar isso. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Você pode dizer isso com mais força, mais convicção? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Eu gostaria de convidar você, sentado aí como você está agora. Eu desafio você a fazer uma oração, adorando ao Senhor pelo que Ele é. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós queremos te louvar nessa noite, Senhor, porque o Senhor é bom.
nós entendemos a bondade do Senhor expressa no próprio Senhor e naquilo que o Senhor faz. Tudo que o Senhor faz é bom. E o nosso coração se alegra com o Senhor nessa noite. O Senhor também é justo. E a justiça do Senhor excede a justiça dos homens. Nós queremos te louvar nessa noite, Pai, porque o Senhor é grande, é transcendente, é maior do que o universo, que todas as coisas criadas. Mas o Senhor também é imanente, é próximo, conhece a nossa realidade, sabe das lágrimas que nós temos vertido, mas também tem visto das alegrias. Se hoje nós respiramos, é dádiva do Senhor, pois o Senhor é vida. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Tu és onipresente, tu és onisciente, tu és onipotente. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo louvor. Não há justiça como a justiça tua, Pai. Nesse momento, Deus poderoso, nós te louvamos, te adoramos pelo que tu és. A tua fidelidade é grande, os teus atributos são maravilhosos, os definem diante de ti. E nós queremos com humildade no nosso coração, Senhor, reconhecer que tu és soberano. Meu Deus, meu Pai, como é difícil, Senhor, no nosso coração, a submissão em dizer, seja feita conforme a tua vontade. E nós queremos, Pai, com toda a humildade do nosso ser, colocar o nosso ser diante do Senhor e dizer, Senhor, com humildade, nós te pedimos, Pai, poderosamente dirige as nossas vidas e que nós possamos realizar a tua vontade e na tua vontade encontrar alegria e realização. Senhor, nos ajuda a sermos felizes contigo. Senhor, nos ajuda a viver te honrando. Senhor, nos ajuda a viver não como um teísta prático que diz que conhece a Deus na cabeça, mas que vive como se o Senhor não existisse. Senhor, em nome de Jesus, afasta de nós toda a hipocrisia, afasta de nós, Senhor, toda a incoerência, e que nós possamos ser coerentes com as nossas convicções e tomar decisões, levando em consideração aquilo que tu és. Tu és Deus, não há outro maior. Não reconhecemos nenhum outro Deus. Só o Senhor Yahvé, Adonai, o Senhor, o Deus de paz, que nos salvou, criou o mundo, redimiu o mundo pelo seu Filho, e que está concorrendo tudo, toda a história, para que no final nós possamos, de forma poderosa, ver ao Senhor face a face. Senhor, em nome de Jesus, restaura a nossa esperança em Ti. Senhor, em nome de Jesus, restaura a esperança e a expectativa da igreja pela volta do Teu Filho. Pai eterno, restaura a Tua igreja e que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, te glorificar pelo que Tu és. É assim que oramos no nome de Jesus. A igreja diz, amém. Poder ficar em pé, queridos, vamos encerrar com uma oração. Eu não sei quantas maldades você passou essa semana, mas o texto bíblico nos mostrou, Eliú nos ensina, Deus é bom, e mais dia ou menos dia a bondade dele, você haverá de perceber. Eu não sei se você passou por alguma injustiça em sua vida. Eliú nos mostrou, a Bíblia nos mostra, que o nosso Deus é um Deus justo. E eu creio num Deus que mesmo que os homens julguem contra nós, mas o que vale é o que Ele determina por causa da sua soberania. E se não existe sentença, meu irmão, mantenha a cabeça erguida, porque mais dia ou menos dia, esse Deus soberano pode modificar toda a história. É um Deus onisciente que sabe desses momentos em que você chorou,
E saiba disso, meu irmão, essas lágrimas dos seus olhos haverão de ser enxugadas pelo próprio Deus. O texto de Apocalipse diz que todo olho, todos aqueles que choram, o Senhor enxugará cada lágrima. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Nos ensina a te adorar pelo que o Senhor é. E, sobretudo, Pai, nos ensina a que nós possamos modificar aspectos de nós, do nosso ser, do nosso caráter, aquilo que Tu és, como um testemunho Teu aqui nesta terra. Pai, eu quero clamar por cada vida e cada família aqui representada. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que o retorno para os lares seja tranquilo, em paz. Aqueles que se levantam para fazer o mal, Senhor, acampa dos Teus anjos e que esse mal seja anulado no nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero clamar, Deus, por aqueles, mais uma vez, por aqueles que estão adoecidos, de uma forma especial. Eu quero te pedir, Deus, por aqueles que não estão conseguindo dormir. Pai, em nome de Jesus, de forma milagrosa, concede uma noite de sono restauradora hoje e mostra para esse que está sofrendo de insônia que Tu és ainda o Deus poderoso e que vale a pena te adorar. Senhor, eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês e uma boa semana em nome de Jesus.